Oi, eu sou o Rafael Conkle e esse é o Projeto Humanas. Bom, vamos retomar nossa conversa de onde a gente tinha parado. No primeiro episódio, eu falei de como a explosão do número de podcasts no Brasil também trouxe um monte de programas que falam de ciências. Eu comentei que muitos deles seguem o formato de entrevista ou de mesa redonda, seja aqueles mais voltados para o público acadêmico ou mesmo os que falam para uma audiência mais ampla. Só que existem outros jeitos para falar de ciência em podcast, e uma expressão que acabou virando um guarda-chuva enorme para abrigar esses outros formatos é podcast narrativo. Afinal, o que é isso? Quais as bases desse formato? Como que ele pode ser interessante para falar de ciências? Que riscos ele pode até trazer? É disso que a gente vai falar aqui hoje. E para isso, eu vou me concentrar em dois exemplos, um episódio do Radiolab e outro do 37 Graus. Do Radiolab eu falei um pouco no episódio passado. É um podcast americano bem estabelecido que começou em 2002 e está até hoje no ar. Em cada episódio, eles contam histórias cotidianas iluminadas pela ciência. O 37 Graus é uma produção brasileira, num modelo próximo do Radiolab. Muitos dos temas que o 37 aborda passam pelas ciências naturais, mas aqui eu vou pegar um episódio da 4ª temporada, em que as ciências humanas é que tem o protagonismo. E eu escolhi esses dois programas porque eles têm um nível de produção bastante complexo, em que dá para ver muitos elementos que formam um podcast narrativo sendo explorados. Neles, reportagens guiam os episódios, e a voz dos narradores é quem chama a participação de especialistas. E tudo isso é costurado com uma variedade grande de elementos sonoros, desde a trilha até sonoras de outras mídias, além de um trabalho de locução elaborado. Mas, antes de entrar nessa análise, eu queria começar contando um caso. Por um tempo, eu dei aula de filosofia no ensino médio. E foi bem depressa que eu percebi que tentar em sala de aula métodos parecidos com os que rolavam na universidade não ia dar muito certo. Na graduação, um princípio básico de toda a aula era a leitura do texto dos próprios filósofos. Quando eu comecei o curso, que foi lá em 2005, eu me deparei com aquilo e foi um pouco assustador. Era uma novidade ler e reler e treler textos tão densos e que não foram escritos para mim, como eram as apostilas de ensino médio. Até entrar no curso, o meu contato com esse tipo de material tinha sido muito pouco. O que me seduziu para a filosofia foram textos mais simples, de manual, introduções didáticas, que eu descobri nos encontros extras, puxados pela professora de história, em que a gente no final conversava e comia bolo. Teve até uma edição meio mequetrefe do livro H é Ciência, do Nietzsche, que eu cheguei a comprar, li alguns aforismos e fiquei impressionado. Mas ficou nisso. Daí, na universidade, quando eu topei com coisas como os segundos analíticos do Aristóteles, eu só me perguntava, do que é que esse sujeito está falando? Mas enfim, eu aprendi algumas técnicas de leitura que me permitiam ir decifrando pouco a pouco a estrutura desses textos. E eu descobri que a gente podia passar um semestre inteiro lendo um texto de 10 páginas. Agora salto alguns anos para frente. Tô eu lá, na frente de 30 adolescentes numa sala de aula, já com celulares na mão, precisando explicar as diferentes concepções de estado de natureza entre o Hobbes e o Rousseau. Com uma, às vezes 2 aulas por semana de 50 minutos, não dava para pedir para eles abrirem o Leviatã ou o discurso sobre a desigualdade entre os homens, se nem a apostila ou, no melhor dos casos, o livro didático a maioria lia. Até que me surgiu uma ideia. E se eu fizesse um pequeno experimento em sala para os alunos sentirem o que seria um mundo anterior à criação de leis, sem que nenhuma autoridade existisse para regular o convívio social, onde cada um seria livre e o único responsável pela sua sobrevivência. Uma simulação desse tal estado de natureza. Eu chamei isso de 1 minuto de liberdade. Sim, foi um pouco arriscado. Só tinha uma regra. Não podia sair da sala, nem jogar nada para fora dela. Durante 1 minuto, todo mundo podia fazer qualquer coisa, sem que eu fosse interferir. Eu fechava a porta, claro, olhava no relógio e dava o sinal para começar. E torcia. Foi engraçado. Teve sala em que alguns alunos viravam as carteiras de ponta cabeça, outros pegavam as coisas dos colegas e não devolviam, alguns ficavam em pé na cadeira, já outros só abriam um livro, colocavam um fone de ouvido e tentavam se esconder.
Que eu me lembre, nunca aconteceu nada demais, mas foi marcante. Isso me ajudava a debater com os alunos como o Hobbes e o Rousseau entendiam esse estado de natureza, como ele seria e como a humanidade teria conseguido deixar isso para trás. Claro, esse 1 minuto de liberdade era algo totalmente artificial, não era bem assim que os filósofos imaginavam o tal estado de natureza. Mas essa licença poética me permitia começar a discussão, trazer para a realidade imediata dos alunos alguma situação que permitisse a eles se colocarem problemas e perguntas parecidos com o dos pensadores. Quase toda aula eu tentava buscar algum ponto de partida que me permitisse isso, que tornasse o problema filosófico da vez alguma coisa relacionável. E para isso era preciso buscar com muita calma que pergunta aquele autor estava se fazendo e que história eu poderia contar ou criar para ajudar a visualizar isso. Esse meu breve tempo como professor mudou minha maneira de estudar, me trouxe de forma muito viva um problema que a graduação parecia deixar de lado: como comunicar filosofia. Como falar sobre aquilo para alguém e tentar fazer as pessoas encontrarem naqueles autores questões que elas poderiam se fazer, e com isso olhar o mundo de formas novas, ao invés de sair repetindo frases feitas com nomes e palavras difíceis. Enfim, tudo isso para dizer que a busca por histórias e por essas questões relacionáveis me parecem um ponto de partida muito útil para a gente falar de alguma área do saber com alguém. É isso o que muitos podcasts narrativos fazem quando falam de ciências ou com elas. Então, vamos ver um pouco mais de perto como isso acontece. Bem-vindas e bem-vindos ao Projeto Humanas. Bom, se tem uma palavra que ficou gasta nos últimos tempos é narrativa. É um termo que passou a aparecer em todo canto e com intenções muito diferentes. Tem situações em que chamar algo de narrativa é praticamente uma acusação, como acontece nas disputas políticas. A narrativa seria uma forma conveniente, enviesada de contar uma situação, um relato parcial com uma intenção maliciosa. Por narrativa também se entende um sinônimo de relato pessoal, ou do falar sobre algo a partir de um ponto de vista particular, que pode ter sido historicamente silenciado, por exemplo. E claro, narrativa pode ser também uma história de ficção. Eu não pretendo entrar nessa disputa ou na minúcia do conceito. Eu quero é tentar achar um caminho possível para entender como isso aparece no mundo dos podcasts. E como eu estou interessado em entender modelos de podcasts que falam de ciência, eu vou deixar o campo da ficção de lado. Sim, podem existir podcasts de ficção, inclusive de ficção científica, que se proponham a divulgar a ciência, mas eu não conheço nenhum e não analisei nenhum. Então eu vou me concentrar naqueles de não ficção, em que, como eu falei, a reportagem tem um papel central. O que eu vou destrinchar aqui são esses podcasts roteirizados que contam uma história através de um arco narrativo, que é uma estrutura com começo, meio e fim, em que uma situação ou um problema se desenvolve e é movido por algum conflito, adversidade ou dúvida. É isso que se costuma chamar de storytelling, de contação de histórias. Essa é uma estratégia narrativa, mas a noção de narrativa é mais ampla do que isso. Narrativas podem ter outros formatos e podcasts narrativos também. Só que agora eu vou me concentrar nesse modelo de contação de histórias. No último episódio eu volto para falar de outros modelos. Então vamos lá. Se a gente quiser uma fórmula básica, mínima de narrativa, dá para dizer que essa é uma forma de comunicação em que relações de causa e efeito entre eventos acontecem num período de tempo e afetam determinados personagens. Eu estou dizendo isso com o apoio do Michael Dahlstrom, aquele pesquisador do papel das narrativas na divulgação de ciência. Eu falei dele no episódio passado. Esse é um recurso que é adaptado em muitas mídias para se falar de ciência com públicos mais amplos. E como Dahlstrom diz, esse é um formato com um poder persuasivo muito grande. Ele lembra, com o apoio de diversos autores, como que as narrativas são mais fáceis de lembrar e compreender do que uma explicação lógica, por exemplo. Muitas das nossas memórias são armazenadas como narrativas, e elas servem como esquemas interpretativos para situações que a gente vive no cotidiano. Além disso, elas têm a capacidade de promover empatia e identificação com o público pela personificação, por apresentarem personagens vivendo situações. Isso aparece bastante na cobertura jornalística de temas de saúde, por exemplo. Se você não é um pesquisador ou um jornalista, talvez você não se lembre precisamente de todas as etapas para a avaliação de uma vacina,
mesmo que isso aparecesse bastante nos jornais. Mas é provável que você se lembre de histórias de pessoas que não se vacinaram ou que se vacinaram. E isso aponta para um outro argumento do Michael Dahlstrom. As narrativas são o principal formato de comunicação a partir do qual a ciência já chega para muitas pessoas. A gente está cercado delas. Seja na propaganda de um enxaguante que combate a placa bacteriana, em programas educativos, numa reportagem sobre desastres ambientais ou num seriado de médico detetive. O rosto dela ficou assim inchado essa noite. Sem febre, glândulas normais. Faltam as datas das vacinas. Não vamos dar vacinas. Acha que não funciona? Eu acho que alguma multinacional quer que eu acredite que funcionam, para ajudar no faturamento. Sabe outro excelente negócio? Pequenos caixões funerários para bebês. Claro, não é porque as ciências aparecem aos montes através de narrativas que se trata de dizer aqui que esse é um modelo ideal. Esse tipo de enquadramento narrativo pode não ser o mais interessante dependendo do que você quer contar. Nem sempre a gente tem um personagem e um conflito para desenvolver. Além disso, existem riscos e limites. As narrativas falam de situações particulares, específicas, situadas num tempo e contexto. Então, considerar que a partir de um caso se possa sair com princípios gerais para entender qualquer outro pode ser, inclusive, contraproducente. Narrativas não são provas, nem devem ser tomadas como evidências que podem ser generalizadas. Mas elas podem sim ser úteis para motivar o contato com questões científicas, para influenciar atitudes e comportamentos, e para mostrar, inclusive, como a investigação científica pode ser usada para resolver um problema. Esse poder persuasivo e capacidade de engajar o público leigo pode servir para construir confiança e interesse em ciência, e até mesmo aproximar questões científicas do cotidiano comum. Então, se narrativas e histórias podem ser aliadas para se falar de ciência, vamos dar mais um passo e ver como isso pode ser feito olhando essa estrutura narrativa. Dá para contar uma história em áudio de muitas formas. Algumas pessoas como Robert Smith e a Jessica Bell literalmente desenharam como a estrutura de uma história em áudio pode ser. Ele é apresentador do Planet Money, da rádio pública americana, a NPR. Ela é autora de um livro em quadrinhos fundamental sobre histórias em áudio, o Out on the Wire. A mais básica dessas formas é simplesmente encadear uma sequência de eventos um depois do outro, com pessoas dizendo alguma coisa sobre aquilo. Ele disse isso, ela disse aquilo. Essa é uma forma bem linear, mas você pode dar um pouco mais de movimento e de motivos para alguém ouvir essa história. Para isso, uma estrutura útil e muito usada em podcasts narrativos é a do arco com 3 atos. Existem muitas formas de se descrever esse esquema, que pode ser, por exemplo, assim. Existe um problema, para o qual uma solução é buscada, mas alguma coisa complica essa solução, até que se chegue em alguma resposta. Ou ele pode ser assim. Alguma pessoa está enfrentando uma situação, um especialista fala sobre o problema ou a própria pessoa toma uma atitude, e alguma coisa resulta disso. Existe aí o desenvolvimento de uma situação com algum conflito no meio. Pode ser algum mistério, uma dificuldade, um novo problema que se soma àquele que deu início a tudo. É uma forma de organizar o que se quer contar, que avança um pouco mais em relação àquela formulação bem geral que a gente viu um pouco antes. Nem sempre a gente tem esses elementos certinhos assim na mão. Por isso que eu falei em enquadramento narrativo. Às vezes é preciso colocar os elementos que a gente tem em função dessa estrutura. Quando a gente fala de temas de ciência, nem sempre a gente tem uma figura humana para ancorar a história. Muitas vezes é uma ideia ou um conceito que vai dar esse caminho. E escolher de maneira clara de onde a narrativa parte é fundamental nessa organização. Esse começo pode ser uma questão que desperte interesse, curiosidade, uma situação vivida por alguém. É o momento de colocar um problema, aquilo que vai se desenvolver ao longo do episódio e que não vai ser respondido de imediato. E aqui existe uma diferença entre a estrutura de apresentação de uma pesquisa em um artigo, por exemplo, e de uma narrativa para um podcast que fala de ciência. Uma questão de pesquisa dialoga com a tradição, com os saberes já constituídos de uma área, com pressupostos científicos que é preciso dominar.
e com problemas e controvérsias que aquela área enfrenta. Ou seja, é um papo para iniciados. Já quando a gente quer falar de ciência em outros contextos e meios, vale a pena reduzir esses pressupostos ao mínimo e partir de um ponto que o ouvinte ou o leitor também possa partir. Para isso, uma história ilustrativa ou questões mais amplas podem funcionar melhor, porque são mais fáceis de entender e não demandam que a pessoa tenha muito conhecimento prévio. É mais fácil ela se relacionar com aquilo. Tem um episódio do Radiolab que faz isso muito bem. O nome é alguma coisa como O Meio de Tudo que Existe. Ele é assim. A equipe do programa recebeu uma carta de uma ouvinte angustiada, que tinha acabado de terminar o colegial e estava meio perdida, se perguntando sobre a vida, o futuro. A lot of questions. Where do I belong? Sort of philosophical questions. What is my place in the universe? About herself. Where are we in relation to everything ever? About everything. Até que nessa espiral de perguntas e autorreflexão veio uma bem específica. Afinal, se a gente considerar todas as coisas que existem no universo, o que é que estaria no meio de tudo? Ou seja, se a gente considerar a maior coisa que a humanidade conhece, tipo uma estrela ou um buraco negro, e a menor, tipo uma partícula subatômica, e aí buscasse a média de tamanho entre elas, quanto seria? Where is the midpoint between big and small in relation to literally everything ever? É essa pergunta que vai guiar o episódio e que vai começar esse tal arco narrativo. E esse arco vai se dividir em atos, etapas que desenvolvem essa questão. Tem alguns programas que deixam essa divisão bem explícita, como o This American Life. Nele, por exemplo, se diz para o ouvinte quando que cada ato começa. Às vezes, cada um desses atos conta uma história própria, e elas se conectam por aquela questão inicial ou tema. Ou, como é o caso desse episódio aqui do Radiolab, os atos desenvolvem uma história única, trazendo dilemas para a resolução dela até chegar na resposta. Os intervalos comerciais marcam essas passagens, mas não é enunciado por ouvinte que isso está acontecendo com um título, por exemplo. Esse episódio que a gente está analisando se divide assim. Tudo começa com a carta da ouvinte e a pergunta que ela coloca. Em seguida tem o núcleo do desenvolvimento, que é quando o repórter Soren Wheeler chama o matemático Steve Strogatz para investigar essa questão junto com ele. Os dois começam então a juntar as peças para fazer a conta, procurar qual é, afinal, a maior e a menor coisa que existem e qual o conceito de meio que é possível usar para fazer o cálculo. Com as peças reunidas, eles então fazem o cálculo do meio de tudo que existe. O resultado é um número tão curioso que eles acham melhor refazer a conta. Nesse momento, a gente chega numa primeira resposta que recoloca o problema. No primeiro cálculo, a maior coisa era o tamanho conhecido do universo hoje, e a menor, uma medida limite da física, abaixo da qual a ideia de espaço começa a perder a sua integridade, uma medida chamada de comprimento de Planck. Apesar da conta que o repórter e o matemático fizeram ter sido bem feita, essas duas escolhas não parecem ser exatamente coisas. Okay, Which is fine because I think I like what we did too, but we have now figured out the middle of all measurables or something like that. That's right. Ou seja, essa primeira conta parece ter encontrado só a média daquilo que é mensurável, como o Soren, o repórter, disse aqui. E o que é mensurável não é necessariamente uma coisa. Daí o Soren, o repórter, e o matemático repensam os termos da conta, agora escolhendo coisas que sejam mais aceitáveis como coisas mesmo, o que exige que eles pensem um pouco sobre o que pode preencher esse conceito. Eles enfim decidem que a maior coisa vai ser a maior estrela que se conhece, já a menor, a medida estimada de um quark, que é uma partícula subatômica. Agora sim dá para fazer a conta de novo. So we had our littlest thing and our biggest thing. Right. Okay. So the middle. So we've got our same thing, Yeah. 12 and negative 20, and we add them up and get negative 8. Divided by 2, we get negative 4. E eles chegam no mesmo resultado. It's the same damn answer. That's- We're back to our big eukaryote. Já vou te contar qual é. O episódio poderia encerrar aí, deixando o ouvinte só com essa curiosa coincidência. Mas ainda tem um último momento, que a gente pode chamar de momento reflexivo.
Nele, o repórter que conduziu o episódio conversa com a equipe do Radiolab sobre aquele resultado, que insights ele teve e como aquilo tem a ver com questões mais gerais do comportamento da matéria e das células. O objetivo aí não é afirmar nenhuma conclusão científica ou estabelecer algum conhecimento novo, mas pensar sobre aquela pergunta que deu começo a tudo. Qual é a média do tamanho de tudo que existe? Muitas produções narrativas que se organizam nesse esquema do arco com atos têm esse momento reflexivo no final, quando quem apurou e contou a história fala sobre ela. Para o Ira Glass, um dos apresentadores e produtores do This American Life, esse momento reflexivo não é uma coisa professoral, uma parte que explica para o ouvinte por que aquilo é interessante. Se precisasse desse tipo de didatismo, talvez não seria alguma coisa tão interessante assim. Para ele, esse é um momento que faz com que a história não perca a grandiosidade dela. Eu te diria que é um momento de elaboração, quando você toma o resultado e pensa nele à luz da pergunta que foi feita no começo. O que é que, no fim das contas, foi respondido? Um episódio como esse do Radiolab pode soar como a história de uma mera curiosidade ou coincidência científica. Mas o desdobramento daquela pergunta inicial foi amadurecendo e desenvolvendo novas questões. Uma primeira é: quais os limites da capacidade de observação humana do que existe hoje? É assim que o repórter e o matemático encontram os termos da conta que eles precisam fazer. E a partir dessa questão surge uma outra. De tudo isso que a humanidade é capaz de observar, onde é que estaria o limite do que é um objeto? Essas são questões imensas, claro, mas não é o propósito do programa trazer todas as controvérsias da física ou da filosofia para o seu ouvido. Nesse, como em qualquer outro produto de divulgação, não existe o compromisso de ser exaustivo com o tópico que você investiga. Por exemplo, na primeira conta que o repórter e o matemático fizeram, eles passaram por aquele conceito bastante abstrato da física que é o comprimento de Planck. Não é preciso explicar o que isso é em detalhes, mas o matemático ali é uma fonte com credibilidade que dá para o ouvinte uma definição mínima para que a conversa possa seguir em frente. Aquela é uma medida que estabelece um limite do que é a matéria, e ela pode ajudar a responder a pergunta central do episódio. Esse é um episódio que se aproxima daquele modelo do engajamento público com ciência, aquela classificação do Michael Dahlstrom que eu contei no episódio passado. O Radiolab apresenta para o ouvinte como uma questão simples pode ser desenvolvida a sério e preenchida por descobertas científicas atuais. Agora que a gente viu como os atos formam o arco e se conectam, vamos dar mais um passo e olhar uma cena mais de perto. Esse é um bom momento para falar, afinal, do resultado daquela conta e de como ele é apresentado. A graça do episódio não está só em achar a resposta para aquela pergunta sobre qual é a média do tamanho de tudo que existe, mas em levar ela a sério e encontrar os termos para fazer a conta. No decorrer do episódio, se cria um suspense nessa busca, até que o Soren e o Steve conseguem as duas medidas, 10 elevado a 27 metros para maior coisa, uma estrela, e 10 elevado a menos 35 para menor, uma partícula subatômica. So we got 27 on the upside. He just takes the two powers. And negative 35, so I should add them together. Aqui o repórter e o matemático estão descrevendo como a conta é feita. É um procedimento simples. Adds them up, 27 plus negative 35. That gives me negative 8. Primeiro você soma 27 com menos 35. O resultado é menos 8. And then, because we want the average of just two things, he divides them by 2. Divided by 2 is negative 4. Daí, como que interessa encontrar a média, então é preciso dividir isso por 2, que dá 10 elevado a menos 4. So the middle... So I'm saying 4 below 0 is 4 orders of magnitude below 0 is the middle. So that's 10 to the negative 4, which is a decimal point and then 3 zeros? Yeah. So wait, that's a milli... That's a tenth of a millimeter. It's a tenth of a millimeter. Yeah. Que é, no fim das contas, 1/10 de 1 milímetro. So like a millimeter would be like a grain of sand? Or... Yeah. So it's a tenth of a grain of sand. It's a very little tiny dot. Como o Ira Glass diz, o rádio, e vamos estender essa ideia para podcasts também, é um meio muito visual. Afinal, é preciso que o ouvinte imagine tudo o que está sendo dito. O repórter poderia simplesmente ter explicado a conta ou dito só o resultado, mas mostrando para a gente isso numa conversa, essa conta vira uma cena. Esse diálogo é uma maneira de destrinchar uma operação matemática que talvez seja incomum para muita gente, somar números com potência,
ainda mais com uma delas sendo um número negativo. E é também uma forma de se dar uma dimensão mais palpável do que significa esse resultado. 1/10 de 1 milímetro é 1/10 de um grão de areia, como eles falaram. Ou, como pouco adiante eles descobrem, é a medida de uma célula eucariótica grande, o elemento básico das formas de vida complexas. It's interesting. Yeah. All right. So the basic unit of complicated life is the middle. Yeah. That's nice. É esse resultado surpreendente que aparece nas duas contas. O meio de tudo que existe é do tamanho da coisa fundamental da vida. Eu gosto desse exemplo porque ele mostra como uma situação que é uma referência de algo abstrato e até mesmo repulsivo para tanta gente, uma operação matemática, se torna uma situação viva, instigante até. Claro, isso já começa na concepção do episódio como um produto sonoro. Por isso Steve, que é o repórter, está gravando essa conversa. Não é só a informação que importa, mas como se chega até ela e como isso vai ser mostrado. Bom, a gente tem então um arco que começa com uma questão, um problema guia, e que se divide em atos, etapas para se contar essa história. Ali no Radiolab a gente viu como uma pergunta pode servir como um ponto de partida e fazer uma única história se desdobrar. Mas um causo também pode ter esse papel. Esse é o 37 Graus e esse é o segundo episódio da temporada Na Esquina da Realidade. E, Sara, que esquina é essa que a gente tá hoje? Eu acho que essa esquina onde a gente tá, ela pode ser em qualquer lugar. Eu sinto que você anda na rua e você não sabe mais se a pessoa que você encontra ali tá vivendo na mesma realidade que você ou não. Você acha que a gente tá andando na rua assim, de repente tropeça, cai num portal esquisito e quando você vê você tá num lugar bizarro que você não sabe nem como volta? Eu acho que talvez não seja tão simples assim. Acho que às vezes essa realidade ela vai crescendo de fininho assim dentro da pessoa e quando ela percebe, ela já não tá mais aqui. E para começar o episódio, eu fui conversar com alguém que caiu numa dessas realidades estranhas. Essa é a Sara Zoubel, que ao lado da Bia Guimarães é responsável pelo 37 Graus, um podcast que conta histórias com um pé na ciência, como elas definem. Esse é o segundo episódio da 4ª temporada do programa, chamada Na Esquina da Realidade, em que elas exploram histórias em que a realidade não é o que parece. São diferentes situações em que enganos, desvios, mentiras ou o desconhecido interferem na nossa relação com o mundo. Esse episódio 2, que tem o título Eles Não Querem Que Você Saiba, fala sobre teorias da conspiração, como elas podem moldar a visão de mundo das pessoas e dar um sentido para o cotidiano. Isso é só o tema, o tópico que orienta a busca da história. A ideia aqui não é discutir a definição de teoria da conspiração, mas mostrar situações em que elas se apresentam e como interferem na vida das pessoas. O episódio começa com a história do João, um rapaz que, ao entrar no ensino médio, num internato, foi atraído para o mundo das teorias conspiratórias pelos colegas mais velhos do curso. E os monitores que tomavam conta deles eram os caras mais velhos, assim. Roqueiro e tal, e a gente falava, não, esse cara é muito foda. Que acabavam, né, por ser monitores e estar naquela posição, ter uma certa influência nos meninos. Então, tudo que ele falava, a gente, pô, é isso mesmo. E com isso, eles também tinham uma influência no que rolava na sala de TV. Fomos visitados por seres do espaço sideral e eles deixaram pistas no planeta Terra. E uma das coisas que eles mais gostavam de assistir era aquela série... É preciso questionarmos tudo que foi nos ensinado. Do History Channel. Nós não estamos sozinhos. Nós nunca estivemos sozinhos. Alienígenas do passado. Isso, precisamente. Alienígenas do passado. Nossa. Esse primeiro ato com ele é como uma história de setup. Ela não é a história principal do episódio, mas uma espécie de apresentação primeira do problema. E aí você pensa assim, quem nunca na adolescência flertou com alguma teoria maluca de alienígena? Eu sim. Eu também. E já dá para identificar um micro-arco nessa primeira parte. O João, que é um rapaz de criação religiosa, descobre esse mundo das teorias conspiratórias no YouTube, vendo episódios de programas de TV como Alienígenas do Passado. E esses discursos não só não entram em conflito com as crenças religiosas que ele já tinha, como na verdade preenchem buracos delas. Eu já estava começando a duvidar da minha crença religiosa em alguns pontos por causa de uma teoria da conspiração. A coisa dos alienígenas não ia de frente com a Bíblia?
Nós nunca perderemos a fé em Deus. Nunca. Quando falamos em alienígenas antigos. Então, o que ele me falou é que ele usava a história dos alienígenas para tapar buracos onde a Bíblia ele já não conseguia mais explicar, sabe? Então Talvez aquela visão... Naqueles vídeos, ele descobria coisas que outras pessoas não sabiam. Ele sentia que estava desbravando um mundo escondido, deliberadamente escondido. Só que com o tempo, o João passou a questionar aqueles discursos também, percebendo que eles tinham suas próprias falhas e furos, e se permitiu seguir essa outra rota dos caminhos da dúvida. Até que ele virou de lado, foi para a universidade estudar biologia e se tornou um divulgador científico com um canal sobre paleontologia e evolução no YouTube. A história do João se fecha nesse primeiro bloco, mas ajuda a fazer a questão que move o programa avançar. E essa história do internato paralelo fez a gente pensar que, beleza, né? Às vezes a gente fleta com uma ideia maluca que a gente vê na TV ou lê em algum lugar. E às vezes a gente até passa um pouco disso e dá uma namorada, assim, nas ideias estranhas. Mas aí, muitas vezes a gente percebe que é melhor voltar para a realidade. Mas e quando não? Quando você entra pela porta e você não só espia, mas resolve se embrenhar um pouco nela? Pois é, nem todos que se aproximam de teorias da conspiração deixam esse mundo. Aliás, esse tipo de discurso existe desde muito antes do YouTube. Tem teoria da conspiração por todo canto, a todo tempo, em várias épocas da história. E nem todas elas terminam sem fazer um estrago. E aí se abre o caminho para a narrativa central do episódio, que vai mostrar que, opa, esse problema pode ser maior do que parece. Para isso, a Bia e a Sarah mergulham na história de como parte da comunidade japonesa no Brasil acreditava que o Japão não tinha perdido a Segunda Guerra Mundial. Aí o tema e o problema de início do episódio começam a ganhar camadas. Agora se trata de mostrar as consequências que teorias conspiratórias podem ter quando se tornam parte da visão de mundo de um grupo que não admite ser contestado. Ancorar uma questão mais geral em histórias específicas que ilustrem a existência daquele problema no mundo é uma estratégia comum de podcasts narrativos. Poderia ter sido alguma outra história, mas as apresentadoras encontraram essa no processo de pesquisa sobre teorias conspiratórias no Brasil e decidiram investir nela. Esse segundo bloco também tem uma estrutura bem definida, que segue um arco narrativo. Se você for ouvir esse episódio, talvez você até faça outra divisão, mas na minha escuta eu separei as partes internas desse segundo ato assim. Começa com a descoberta do problema, ou seja, parte da comunidade japonesa no Brasil não acreditava na derrota do Japão na guerra. E muitas dessas pessoas se reuniam numa associação chamada Shindo Renmei. É aqui que surge um primeiro pesquisador, o Rogério Dezen, que estudou a história desse grupo. Aí é dado um passo atrás. Como é que foi a vinda e o estabelecimento dos migrantes japoneses para o Brasil? E como que o racismo e um sentimento antiniponista fizeram parte disso? Aqui mais uma pesquisadora aparece, a Luana Ueno. Com essas bases, a Bia e a Sarah, que apresentam o 37 Graus, podem mostrar como a guerra e as narrativas sobre o papel do Japão no conflito racharam a comunidade japonesa no Brasil. Elas contam como se disseminou a ideia de que o Japão tinha vencido a guerra e como chegaram a acontecer até assassinatos de quem se opunha a isso. Ou seja, a gente tem aí 3 partes bem definidas, que podem ser descritas com um daqueles esquemas de que eu falei lá atrás. Existe uma situação, especialistas ajudam a entender isso melhor e essa situação se desdobra. No final desse segundo bloco, tem aquele momento reflexivo, em que a Bia e a Sarah conversam sobre o que essa história diz sobre o tema maior que guia o episódio. E aqui, hoje em dia, a gente tem um cenário que eu acho que é muito diferente disso, porque a gente tem informação demais, assim. Esse momento tem 2 funções. Ele ajuda a mostrar como a questão que o episódio se propôs a discutir evoluiu ao longo da história. Não dá para chegar e falar que as pessoas que estão caindo nas diversas teorias de conspiração que existem hoje, sejam elas da eleição, da vacina, não dá para dizer que é por falta de acesso à informação. Uhum. Para mim, tá mais para uma manipulação dos fatos, ou uma escolha de fatos isolados que, quando colocados, né, num certo contexto, eles moldam uma realidade alternativa que ignora
todas as evidências e não tem mais lastro no que está de fato ocorrendo no mundo. E também serve para costurar a passagem para o ato final do episódio, que vai falar sobre como esse problema coletivo da crença em conspirações é vivido no presente. Então nota que é sempre um mesmo problema ganhando camadas e se desenvolvendo. O momento reflexivo acaba servindo nas entrelinhas como uma forma de sinalização para o ouvinte. É aqui que a gente está e agora a gente vai para lá. A última parada do episódio é mais breve. Nela se conta sobre o papel dos movimentos antivacina no YouTube, e mais 2 pesquisadores surgem. A jornalista e doutoranda em política científica Daiane Machado, que é quem estuda esses movimentos antivacina, e o Wazin Sayed, doutorando em biotecnologia e membro de um movimento pró-vacina. Nesse último momento, o episódio também se propõe a discutir soluções para o problema da disseminação de teorias da conspiração, não com a pretensão de dar uma resposta fechada, mas de apontar caminhos. E é com isso que o arco de todo o episódio se completa. Bom, falei demais nesse episódio, mas seria difícil só olhar a forma sem falar um pouco do conteúdo, daquilo que preenche o esquema narrativo. Enfim, analisando episódios como esses do Radiolab e do 37 Graus, dá para perceber como essa estrutura de 3 atos funciona e como ela também pode ser flexível. E dá para notar as divisões internas que cada sessão tem. E vale lembrar, esse é um tipo de enquadramento narrativo que permite a gente organizar algo que a gente queira contar. Mas, independente de como esse esquema seja preenchido, uma história de introdução é um ótimo recurso para tornar um problema relacionável ao ouvinte. A partir daí, é possível mostrar como aquele problema aparece em contextos mais amplos e mais complexos. Deu para ver também como a passagem de um ato para outro e os momentos reflexivos podem servir como etapas de sinalização, em que as pessoas que apresentam o podcast podem ressituar o ouvinte no desenvolvimento do problema. No próximo episódio desse podcast aqui, a gente vai voltar a esses 2 exemplos para analisar uma outra coisa, aquela que a gente poderia talvez dizer que é o fundamento de um podcast narrativo: a voz. Como som mesmo e como pessoa. Afinal, tem sempre alguém falando com a gente. A gente vai ver também como as vozes são o eixo em torno do qual outros elementos sonoros vão se articulando para formar o tecido sonoro de um podcast. A gente retoma essa conversa então daqui a pouco. Até mais ouvir.